Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Meu nome é Jaqueline Kinzel, convido a todos os presentes e aos internautas para a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos então, relaxar o nosso corpo físico, vamos sintonizar com a imagem serena do Mestre Jesus, que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, que eu vos aliviarei, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus nos convida para que possamos praticar o Evangelho, as leis de Deus todos os dias, levando a paciência, a tolerância, o perdão a todos os nossos irmãos do caminho. Pedimos ao Mestre Jesus as bênçãos para o nosso planeta Terra, para que Ele, bem como toda a pleiade do Espírito de verdade, a todos esses espíritos luminares, possam nos amparar, nos proteger e nos fortalecer nesta caminhada terrena. Que assim seja. Meus irmãos, o tema de hoje é do capítulo 20. O capítulo 20 tem por título Os Trabalhadores da Última Hora, então é um convite a todos nós espíritas. E ao item 5, uma mensagem do Espírito de Verdade, de Paris, 1862. Todos nós sabemos que o Espírito de Verdade é o Mestre Jesus. Então vejamos a mensagem que ele nos traz nesta manhã, sobre o título Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão o da caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Olha, meus irmãos, a obra acabada. Aqui, na realidade, é um grande ensinamento para que todos nós possamos, nas nossas tarefas diárias, nas nossas atividades, levá-las elas até o fim. Tem muitas pessoas que desistem ao meio do caminho, lhe falta muitas vezes a força, o bom ânimo para finalizar um propósito, para concluir uma tarefa ou até o auxílio a algum irmão do caminho. Então o convite de Jesus é para que trabalhemos com desinteresse na obra divina, sem nenhum outro móvel senão a caridade, que não nos mova então o interesse pessoal, o personalismo, nem muito menos o interesse financeiro, que nos mova sempre a única vontade de servir a Deus, ao Pai maior. E ele segue aqui: porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que aí não viesse nenhum dano para a obra. O que está nos dizendo o Espírito de Verdade? Para que nós silenciemos a discórdia, para que sejamos nós a trazer o silêncio nas relações. Muitas vezes queremos impor a nossa vontade, achamos que a nossa palavra é a única verdade e não conseguimos nem escutar o que o nosso irmão tem para nos dizer, muito menos refletir sobre aquele diálogo que nos chega, tentando colocar a nossa opinião à frente, a nossa palavra, a nossa vontade. Então o que nos diz aqui o Espírito de Verdade? Para que silenciemos as discórdias, que possamos saber compreender, ter paciência,
tolerância, benevolência, indulgência. E impor também silêncio aos ciúmes. Ao ciúme. Quantos irmãos têm ciúme um do outro, né? Tão natural isso, a criança na infância, né? Só que nem sempre é na infância, às vezes avança na idade adulta. E a gente segue no seio familiar ou até no ambiente de trabalho, alimentando este sentimento. E aí diz o Espírito de verdade: mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão e clamarão: graça, graça. Graça nada mais é que um pedido de socorro aqui, né? Então o irmão diz assim: socorro. O Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graça ou socorro, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos? Ora, piedade, que sentimento mais nobre. Esse é o sentimento mais doce que podemos ter com os nossos irmãos do caminho. Mas aquele que não consegue desenvolver piedade, ele está sendo, no fundo, aquela pedra dura, né? Aquela pessoa que tem o coração duro, que é firme, que é exigente com seu irmão do caminho. Por isso que ele diz: como implorais vós graça? Vós que não tiveste piedade de vossos irmãos. E, em vez de amparardes aqueles mais fracos, os esmagaste com o seu peso, com a sua força, com as suas mãos. Ou seja, também não tiveste piedade com aquele irmão que sabe menos, que entende menos. Às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, às vezes é um irmão, um colega do caminho, e nós nos achamos que temos mais conhecimento, às vezes mais poder, às vezes mais dinheiro, e achamos que podemos comandar e pisar em cima do irmão do caminho. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra? Ora, o que são os gozos da terra, senão o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, e a nossa ambição, essa busca desenfreada pelo poder, né? E na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes então a vossa recompensa, tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir, diz o Espírito de verdade. As recompensas celestes são para aqueles que não estão buscando as recompensas da terra. É como ele disseste para nós assim: olha, tu que busca aqui o reconhecimento, tu que busca o aplauso, tu que busca o dinheiro, a ambição, através do orgulho, te colocar num patamar superior aos outros, já tens a recompensa aqui na terra. As recompensas celestes são para quem? E aí ele nos diz na sequência, ele vai nos explicar um pouco adiante. Para quem são essas recompensas? Para todos esses humildes que se colocam a serviço do irmão do caminho. E ele diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo o devotamento é apenas aparente. Devotamento aparente. O que aprendemos aqui? Que o reino dos céus, ele não vem com aparências. Deus sabe o que mora em nosso coração, o que vige dentro dos nossos sentimentos. Então o reino dos céus não vem com aparência. Não adianta nós acharmos que através de fazermos alguma atitude com alguma outra intenção que nós vamos receber algo em troca. Que não seja apenas nesse sentido, quando buscamos o reconhecimento, a nossa vaidade, o nosso orgulho, nós na realidade buscamos o quê? O reconhecimento do próximo, e nós recebemos o quê? A árvore sem frutos, né? Como diz, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quem são os verdadeiros profetas? Aqueles que fazem o bem, aqueles que produzem bons frutos, que vão em busca do irmão do caminho, que não fazem apenas o evangelho com os lábios, mas exercitam o evangelho com o coração no dia a dia, auxiliando aos irmãos do caminho. Então ele diz assim: apenas aqueles, então Deus faz o censo daqueles aonde o devotamento é aparente, a fim de que não usurpem o salário
dos servidores animosos, ou seja, os servidores que têm coragem, que têm boa vontade, que vêm ao centro espírita trabalhar, que vão às ruas levar o alimento, que vão aos hospitais levar uma conversa amiga, um alento, que incentivam com a prece aquele irmão que está em determinado momento muito acamado. Então nós temos várias formas de ajudar. Pois que aos que não recuam diante de suas tarefas, é a ele que vai confiar os postos mais difíceis na grande regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem são os últimos? Os últimos são os humildes, são aqueles que realizam a caridade moral e material com todo e qualquer desinteresse. O móvel apenas é servir no campo de Deus, auxiliar os irmãos do caminho, trabalhando na seara divina apenas com a vontade de auxiliar os irmãos, né? Então esses primeiros serão os últimos. Quem são, então, esses que vêm ali para nós e que voltarão a ser, então, depois, os últimos, então? São aqueles que buscam apenas a materialidade, se colocam nos primeiros lugares. Estes serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros no reino do céu. Estes são os humildes. Então, o convite de hoje, com esse texto, obreiros do Senhor, do Espírito de verdade, que nos convida, nós, operários do progresso, operários do momento presente, neste momento de transformação da humanidade, ele nos convida a desenvolvermos a boa vontade todos os dias, a trabalharmos com o desinteresse, levando o Evangelho e a palavra amiga. E dentro dos nossos lares, nossos irmãos, nós podemos realizar, podemos ser operários de Deus, da boa nova, levando o Evangelho no lar, sempre aos nossos irmãos do caminho, realizando esta prática uma vez por semana, delimitando um dia e um horário que seja adequado a nós e aos nossos familiares. Vamos colocar uma água para ser frutificada, vamos nos organizar antecipadamente, vamos fazer uma prece inicial, vamos abrir o Evangelho ao acaso ou na ordem sequencial, vamos ler em voz alta, vamos procurar refletir sobre os ensinamentos que o Evangelho nos traz, assim como fizemos aqui, refletindo quem são os obreiros do Senhor, esses que trabalham no campo de Deus. O campo qual é? É aqui, é o momento encarnado, ajudando a todos aqueles que estão ao nosso redor, fazendo bem pelo bem, né? Porque nós já sabemos pela doutrina espírita que não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso que arregacemos as nossas mangas e que vamos ao trabalho, porque a encarnação passa rápido, ela passa em 1 segundo, a encarnação já passou. Aí voltamos à pátria espiritual, vamos olhar o nosso planejamento reencarnatório. Gente, definir tais e tais situações, cumpri uma, as outras duas não, porque me desviei, porque segui o meu ego, a minha personalidade e não escutei a voz interior da minha consciência. Pois que a minha consciência fala comigo e fala conosco todos os dias, nos convidando ao bom caminho. Então, o bom caminho que seja no dia de hoje, a prática do Evangelho no lar, que possamos fazer 1, 2, 3, todos os dias, quantas vezes pudermos, é livre a quantidade, quanto mais fizermos o Evangelho no lar, mais estaremos aprendendo um pouco da Boa Nova, refletindo, recebendo o amparo dos irmãos espirituais que vêm, que nos intuem no bom caminho. Estaremos higienizando o ambiente físico do nosso lar, com o amparo dos arquitetos espirituais que lá estarão, limpando os miasmas, reflexos do nosso pensamento negativo ou das discussões, muitas vezes sem fim dentro dos lares, em que as pessoas não conseguem botar um ponto final e ver que muitas vezes é mais importante que saibamos fazer silêncio. O silêncio é uma caridade. O silêncio, ele é benéfico a todos nós.
Ele nos traz paz, acalma nossa mente, os nossos pensamentos e nos conecta com o nosso anjo guardião. Vamos então, meus irmãos, encerrar este evangelho neste momento com uma prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a essa pleiade de espíritos de luz, aos obreiros do Senhor, que nesta tarde nos incutiram os bons pensamentos, as boas atitudes. Pedimos que nos envolvam na luz e na paz do Mestre Jesus, não só a nós, mas a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que se encontram neste Evangelho no Lar, nesta manhã, envolvendo a todos, até os nossos irmãos internautas, para que todos possamos receber as bênçãos do Mestre Jesus, na forma de paz, de harmonia, de saúde e tranquilidade. Que assim seja, meus irmãos.